É compreensível que não possamos responder a todas as perguntas por exiguidade de tempo. E, ademais, também veio uma relação pela internet. E o irmão Tempo tem sua medida. Mas faremos o possível para responder àquelas que escolhemos. Perguntas pessoais ficam muito difíceis de responder. Problemas de relacionamento não se ajustam. As perguntas são para esclarecer o tema que não ficou muito bem elucidado, para ampliar o assunto, para poder facultar o melhor entendimento. Vejamos algumas. Eu estive no campo de concentração de que falou em Lublin, na Polônia. E é realmente um ambiente de muita revolta e dor. Ainda hoje se sente esse ambiente. É possível que todos os espíritos que lá desencarnaram ainda permaneçam? Nem todos, mas um grande número. O ódio foi de tal natureza, a surpresa, que eles ficaram fixados ainda naquela situação. Quando nós visitamos também este campo, um outro na Áustria e outros na Alemanha, surpreendeu-nos vê-los ainda gritando e ouvi-los sentindo a asfixia. Quando nós chegamos ao local, normalmente é um local muito bonito, arborizado, é maravilha. Na hora que a gente atravessa o portão, onde tem escrito a respeito do trabalho, que o trabalho dignifica a vida, era uma frase irônica, o ambiente muda. Fica um ambiente empestado. Eu acompanhei jovens, porque vão centenas de ônibus diariamente. Eles saltavam alegres, à medida que iam entrando, iam mudando e ficavam ali cabisbaixos, aterrorizados, mimetizados pelas vibrações perturbadoras. No campo de Auschwitz, eu vi algo impressionante, porque parou um ônibus e deste ônibus saltaram doentes mentais, pessoas portadoras de deformidade, e foram conduzidas à câmara de gás. Eu achei estranho. Como é que pessoas idiotas, alguns cegos, outros surdos, outros com dificuldade, iam visitar aquele campo? Eram um ônibus de alemães. Então eu me aproximei da senhora, que era a pedagoga, e através da intérprete, que falava alemão e polonês, eu pedi para ela perguntar por quê. E ela me deu uma resposta ainda mais impressionante. Ela disse: eles não entendem, mas eles necessitam de ver o que fizeram na outra vida. E eu perguntei: mas qual outra vida? O senhor não acha que esses monstros deformados são os carrascos que submeteram ao sofrimento os judeus? E eram. Eles estavam voltando ao lugar do crime para espiar. Quando entraram na câmara de gás, mais ou menos um espaço um pouco menor do que esse, gritavam, estertoravam. E quando foram conduzidos aos fornos crematórios, alguns que eram cegos davam verdadeiros urros animalescos, como se a memória despertasse. E eu os acompanhei e pedi à intérprete para perguntar a ela qual era a finalidade, a terapêutica. E ela disse: depois que eles saem daqui, eles ficam mais calmos. Estava impresso no espírito deles os crimes perpetrados. Então, é um ambiente psíquico do mais baixo teor que se possa imaginar. Concordo com a justiça terrestre. O exemplo que deu do enforcamento do autor responsável pela morte dos judeus. Mas é lógico, nós temos leis na terra. Nós não somos favoráveis à pena de morte. Somos favoráveis à pena de vida. Mas um criminoso dessa natureza não podia ficar injustiçado. Ele foi sequestrado, foi julgado com dignidade, teve direito à sua defesa. E como as leis de Israel impõem a pena de morte, ele passou pela justiça terrestre. Mas isso não basta para ele se recuperar dos hediondos crimes que praticou contra a humanidade. Algumas reencarnações, não mais na Terra.
Um espírito desse quilate não reencarna mais na Terra, porque não tem clima psíquico. Eles vão para planetas inferiores, levando a inteligência para promover o progresso, e ali eles vão desenvolver os sentimentos de amor e de engrandecimento moral. É a lei divina. Ninguém perturba as leis do cosmos sem que sofra o efeito dessa perturbação. Por que o sofrimento dos animais? Porque a dor é um fenômeno de desgaste. O sofrimento dos animais não é emocional como o nosso. Vemos um cão, um gato, um animal qualquer e nos compadecemos porque nós temos emoção. O animal sente a dor física, instintiva, dolorosa. Isso faz parte do processo de desgaste da matéria. É um fenômeno do processo da evolução, porque as árvores também sofrem, entre aspas. A fitopatologia é a ciência que estuda as doenças das árvores. Elas se contaminam, elas deperecem, elas têm vários, dentro da seiva, uma percepção que é diferente do animal, que por sua vez é diferente do ser humano. Então a dor não é somente uma prova nem uma expiação, é um fenômeno de desgaste que nos vai ajudando a evoluir e a sublimar. Toda doença cancerosa é um problema kármico ou é um alerta para uma mudança? Não, é um pagamento. Invariavelmente tem raízes no espírito. Quando se trata de um cancro benigno, aí é uma advertência para nós cuidarmos melhor da saúde moral, da saúde mental. Mas o cancro em si, como neoplasia maligna, tem um caráter normalmente de provação e, de acordo com a gravidade, de expiação. Há publicações para invidentes ou invisuais. Como adquiri-las? Há muitas. Eu próprio tenho 20 livros no sistema Braille. O grande problema é a reprodução. No Brasil existe o SPLEB, a Sociedade Espírita de Publicação para Invidentes. Fica no Instituto Benjamin Constant. Se escrever para lá, Instituto Benjamin Constant, então pode receber algumas explicações e orientações. Mas tem não somente para o tato, através do alfabeto Braille, como também gravações em cassete, em outras fitas da atualidade, no sistema de CD, livros inteiros gravados para os invisuais. Por que razão há espíritos que reencarnam autistas? Porque há espíritos que são suicidas. E como eles praticaram um ato terrível contra a vida, eles voltam para poder resgatar e assim evoluir. Não sou autista, porque no autismo nós temos vários graus. Hoje, a ciência da neurologia descobriu que existem autistas com um alto nível intelectual, com um elevado quociente intelectual. Eles dizem que são os gênios idiotas e que áreas cerebrais ficaram incólumes. Então, são indivíduos que têm gravames menores. Eles podem apresentar uma grande inteligência e manter o seu transtorno autista. No Brasil, nós temos um jovem cantor que é impressionante. Ele é autista, semicego, mas quando ele se dedica a cantar, é de uma beleza incomparável. E passou um filme que ganhou o Oscar a respeito de um grande cientista de Harvard, que era autista, mas, no entanto, era um extraordinário cientista. Na raiz, portanto, de enfermidades dessa e de outra natureza, sempre há uma razão anterior na vida passada. O Espiritismo é religião? Sim. Não uma religião convencional, porque o Espiritismo não tem rituais, não tem cerimoniais, não tem teologia determinada. É, portanto, a religião do amor universal. Allan Kardec, num discurso realizado no dia 2 de novembro, numa das suas viagens, ele diz: o Espiritismo tem tudo o que tem em todas as religiões,
a crença em Deus, na imortalidade da alma, na justiça divina, nas leis, nas virtudes. Desse ponto de vista, o Espiritismo é religião. Porque a palavra religião vem do verbo latino religare, voltar a ligar a criatura a Deus. E como esta é a proposta do Espiritismo, que nos induz a voltar a Deus, através dos nossos labores de dignificação, de transformação moral, é religião. E não esquecer que a primeira pergunta do Espiritismo é exatamente: que é Deus? Portanto, é uma religião não formal, não convencional. Não temos paramentos, não temos sacramentos, não perdoamos para entrar no reino dos céus, nem condenamos. É, portanto, a religião do amor. A evolução da humanidade irá trazer um desenvolvimento ao nível dos sentidos, principalmente da percepção sensorial, pelo que seria possível conhecer o nosso próximo com todas as qualidades e defeitos. Assim, será impossível escondermos-nos. Será este o início da nossa saúde integral ou ainda estamos muito distantes desta realidade? Não exatamente assim, porque a função da evolução não é nós descobrirmos os defeitos dos outros. Os espíritos nobres nos conhecem, mas não se detêm nas nossas falhas, qual acontece conosco quando lecionamos no jardim de infância, na escola fundamental. Nós percebemos todas as dificuldades das crianças, mas não lhes damos importância a isso. Contribuímos para que superem essas dificuldades. À medida que nós evoluirmos do ponto de vista intelecto-moral, nós poderemos dar-nos conta de que os outros têm as mesmas dificuldades que nós. É por isso que, quando falamos no perdão, falamos também no auto-perdão. Eu tenho a obrigação de perdoar-me, porque eu sou humano, eu também erro. E o Papa Francisco disse: o Papa, os cardeais, todo mundo peca, porque é humano. Pecar aqui é errar, equivocar-se, ter uma ideia pejorativa, fazer algo que prejudique aos outros. Todos somos humanos e fazemos. Então, à medida que nós evoluímos, nós começamos a dar o direito ao outro de ser como é. Por exemplo, se a pessoa é mentirosa, por que eu vou me preocupar com essa pessoa mentirosa? Se ela me calunia, por que eu vou me preocupar? Eu tenho maturidade psicológica para entender que ela ainda é muito atrasada. Então, eu não vou gastar o meu tempo, eu vou ficar em paz. Aqui havia uma pergunta nesse sentido que eu já havia explicado na palestra. O que é que eu devo proceder com alguém que fala mal de mim, que me calunia? Não dar importância. Se é calúnia, não dê importância. Agora, se for verdade, dê importância. Procurando melhorar-se. Porque o inimigo nos faz, às vezes, muito bem. O inimigo é capaz de nos dizer o que os amigos não dizem, infelizmente. Às vezes tem um erro, o amigo cala e vai comentar com o outro. E isso é uma traição. Se ele é meu amigo, ele tem que me dizer: você errou. Você agiu mal, isto é prova de amizade. Não vou comentar com ninguém, mas vou lhe ajudar. É assim que agem os amigos. Vou lhes contar uma coisa muito interessante. Eu achava que eu falava francês. Não sei por que eu achava. E estava certo dia na casa da minha tradutora em Paris, e no quintal da casa dela havia muitas plantas, era tempo de amoras. Eu então fui colher umas amoras e o filhinho dela estava comigo. Eu digo: eu vou treinar. Porque a criança pronuncia perfeitamente o idioma. Não é como nós estrangeiros que memorizamos a pronúncia. E então eu estava alegríssimo e fazia perguntas e dava respostas e conversava com ele. Eu dizia: meu Deus, como eu estou falando bem francês. E falava. De repente, o meninozinho de 7 anos gritou: mamãe, que idioma que o Divaldo está falando? Ela gritou: francês, menino. Ele: francês? Não é francês. Eu disse: então vamos conversar mesmo em português. Porque criança é muito honesta. É muito curioso, a criança é de uma honestidade incrível. Porque você está falando o idioma estrangeiro errado, o amigo diz: não, tá bom, até que a pronúncia está boa. Mentira, está péssima. Mas ele diz para nos estimular. Mas a criança fala assim: não entendi. Eu testo quando eu viajo,
um pouco de francês, um pouco de inglês, um pouquinho de alemão. E aí começa a formar uma frase, quando eu pergunto, ele me olha e fala, não é assim. Mas aí eu aprendo. E isso é tão fascinante. E as crianças modernas, que são espíritos nobres, quem tem filhos pequeninos agora, cuidado, porque estão vindo espíritos muito nobres para se reencarnar, e espíritos de outra dimensão. Eu estava viajando pelo interior do Brasil e eu tenho um amigo que pergunta tudo. Ele tem uma curiosidade mórbida. Ele não presta atenção à resposta, mas ele faz a pergunta. Vamos dizer que nós sentamos 3 no avião. Eu sento na ponta, ele no meio. Daí a pouco ele está conversando com o passageiro da janela. É a primeira vez que você vai a Viseu? É. Vai fazer o quê? Vai trabalhar? É. Daí a pouco ele pergunta, e quanto você ganha? Eu aí chuto o pé dele e digo assim, mas que horror! O que é que lhe interessa? É nada. É falta de assunto. Eu digo, então calha a boca, quando não tem assunto. E esse amigo é muito querido. Nós chegamos a uma cidade do interior de Goiás, onde eu ia proferir uma palestra. E me hospedaria na casa de uma família muito amiga. Quando eu fui chegando, veio uma criancinha de 4 anos. Ela veio correndo e gritou, Divaldo, a minha cadela vai parir hoje à noite. 4 anos. Eu digo, mas que bom, fantástico. Fomos, lanchamos, eu fui para a conferência. E quando eu voltei à noite, o meu amigo perguntador, a criança veio correndo e disse, olá, sua cachorrinha já teve neném? Ela disse, não, teve cachorrinho. Eu achei o máximo. Ele então olhou para mim e fez assim, pestinha. Bom, eu ri bastante, mas a minha vez ia chegar. Eu aí me sentei. Sentei antes do jantar. Ela veio, colocou as 2 mãozinhas nos meus joelhos, olhou bem para mim e fez assim, Vodi, eu posso fazer uma pergunta? Eu estou acostumado com milhares de perguntas, né? Então eu já ansioso, disse, pois não, pode perguntar o que quiser. Ai, que arrependimento. Ela disse assim, Vodi, quem fez Deus? Eu perdi a respiração, mas mantive a linha. E digo assim, minha filhinha, é muito complicado. Quem fez Deus? Eu me lembrei de João, que dizia que Deus era amor. Eu digo assim, bom, quem fez Deus foi o amor. E quem fez o amor? Eu disse, foi Deus. É lógico, não é? Quer dizer, até hoje eu não sei se é lógico. Mas para ela foi lógico. Que coisa maravilhosa, criança, que bênção. E agora nós estamos no começo da nova era, quando estão chegando esses espíritos notáveis para promoverem o progresso. Irei responder algumas dos nossos telespectadores. No tempo no qual todos somos chamados a participar numa sociedade cada vez mais doente, a todos os níveis, qual o papel do verdadeiro espírita? Saúde integral, saúde moral, equilíbrio. A grandeza de Jesus, entre outros aspectos, foi descer a nossas misérias e não se tornar miserável. Descer e não se fazer igual. Conviver com os infelizes e não ser infeliz também. Ele convivia com as mulheres equivocadas. Convivia com os ébrios nas tascas e nos bares. Conversava com gente de má vida. E os fariseus hipócritas vestiam roupa branca impecável, mas a alma era pútrida, porque eram hipócritas. Censuravam-no. Como é que ele come com esta gente? Até que um dia ele deu essa resposta. Não são os doentes que necessitam de médico? Então ele tinha que vir para aqueles que eram os infelizes. Então, a nossa postura diante de uma sociedade violenta, agressiva, doente, a pessoa colocou muito bem, doente, porque é a doença da alma. A nossa postura de amor, misericórdia, perdão e compaixão. O apóstolo Paulo tem uma frase entre muitas que me comove. Vós sois cartas vivas do Evangelho de Jesus.
Então nós somos uma mensagem. Ao invés das pessoas ouvirem a palavra, leiam na nossa conduta a mensagem de Jesus. Porque bons oradores o mundo tem, até entre os maus. Hitler, quando falou em Nuremberg para 50 mil jovens, ele teve uma verdadeira crise de natureza epiléptica. Mas o discurso dele foi o mais bem trabalhado. Eu tenho o disco com os gritos dele que a gente não entende, mas como técnica de discurso político, extraordinário. E era um monstro. Então nós vemos, por exemplo, Marco Aurélio. Ele foi um estoico, imperador de Roma. Escreveu sobre deveres sociais e matava indiscriminadamente. Foi um tremendo imperador de Roma. Nós somos cartas vivas, que a pessoa, quando se aproximar de nós, diga assim, é uma pessoa diferente. Olha que pessoa calma, transmite paz. Por que você é assim? Todo mundo está fumando e a gente não está. Todo mundo está bebendo e a gente está tomando água. Então não aguentam. Mas por que você não bebe? Não, eu não bebo, porque eu não quero me suicidar com cirrose hepática. Eu não quero ter problema com os alvéolos pulmonares. Por quê? Porque eu sou espírita. E o espiritismo proíbe? Não. O espiritismo nos esclarece que nós podemos fazer-nos o bem ou fazer-nos o mal. Eu trabalhei numa repartição pública por 35 anos. E os meus colegas, como era natural, eu era jovem. Por incrível que pareça, eu já fui jovem. De vez em quando até eu confiro olhando a fotografia antiga e digo, meu Deus, que coisa horrorosa. Eu me achava uma gracinha, mas olhando agora, e queria dar um conselho aos senhores. Quem tiver mais de 60 anos, nunca mais pronuncia a palavra retrato. Porque todo mundo que pronuncia a palavra retrato tem mais de 60. Também não me pronuncia a palavra fotografia, tem mais de 40. E também não pronuncia a palavra foto, tem mais de 30. Jovem como nós chega e faz assim, posso clicar? Não é? Já notaram que tudo velhote, eu vou te dar um retrato, olha que palavra horrível. Eu posso te dar um retrato com o senhor? Eu digo, não, eu deixo clicar. Fica muito mais elegante. Pois então, nós temos que ser cartas vivas. A pessoa olhe e leia o Evangelho em nós. Esta é a grande proposta. Que devemos aprender dos muitos centros espíritas que se coíbem da prática das sessões de desobsessão. É que não são centros espíritas. Tem somente a tabuleta. Porque a desobsessão é a terapêutica curadora de muitas vidas, do além e da terra. A sessão de desobsessão tanto pode ser especializada, como pode ser a chamada sessão de desenvolvimento mediúnico. Porque os espíritos obsessores tanto se incorporam naquelas especializadas, como nas outras de principiantes. Eu fui obsidiado, porque tinha inimigos desencarnados, e foi graças a essas reuniões monumentais que os evangelizadores, os dialogadores, ou terapeutas de desencarnados, convenceram a esses espíritos a mudarem de opinião. Porque eu era, no passado, um ser delituoso, mas hoje já não sou. Ele não pode me cobrar, não tem o direito de me cobrar aquilo que eu fui. Ele tem o dever de respeitar aquilo que eu sou, porque ele também foi mau. E ele não sofreu inocente. Então, a sessão de desobsessão é o momento clímax, é o momento máximo da prática do espiritismo. Espiritismo sem reuniões mediúnicas não é espiritismo, é metapsíquica. O que é que nós vamos estudar uma teoria e não vamos praticar? Seus sofredores estão necessitados de esclarecimento. Então, as sessões mediúnicas de desobsessão fazem parte integrante das reuniões mediúnicas, mas não é minha opinião.
Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo número 23, das obsessões. Então, se lamentavelmente, por esta ou aquela razão que se justifique, o centro não realiza, não está cumprindo com o programa da doutrina espírita na sua integridade. Um médium de cura que produz melhor ou cura imediata, ou quase imediata no paciente, é prova que tem um bom guia de cura? Não, ele tem bom fluido, porque a energia é do médium, a canalização é do espírito. Mas se alguém se dedica a fazer o bem, é claro que um espírito bom, um espírito nobre, inspira-o, ajuda-o. E especialmente nessa área de curas, que eu considero muito controvertida, porque a cura real é de dentro para fora. Não é curar uma doença, é curar o indivíduo moralmente para que ele não tenha doenças. Porque se ele não se transformar para melhor, ele se liberta de uma doença e pega outra, porque ele é um devedor. Foi por isso que Allan Kardec disse: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. Ele não disse que o verdadeiro espírita já era uma pessoa perfeita. É aquele que está lutando para ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e lutando sempre contra as más inclinações, que Jung chama os arquétipos sombra. Então, dessa forma, não nos preocupemos tanto com o guia, preocupemos-nos com o trabalho do bem, porque o nosso guia é Jesus. Como eu já falei, en passant, eu sou médium desde os 4 anos e meio. E quando eu comecei a estudar o Espiritismo, aos 17 anos, eu fiquei curioso para saber quem era meu guia. Como todo mundo, quem é meu guia, quem é meu guia? Eu tinha essa fantasia. Mas eu via sempre um espírito que estava ao meu lado, mas não tinha forma, era como se fosse um jato de luz. E eu ficava intrigado, porque as pessoas diziam assim: eu tenho guia, não sei o quê, eu tenho um guia, não sei o quê, e eu era desguiado. Então, um dia eu perguntei ao espírito: você é meu guia espiritual? Ele disse: não. Eu disse: quem é meu guia espiritual? É Jesus. Eu disse: mas Jesus eu não quero. Ele é guia de todo mundo, eu quero um guia para mim, um capataz, né? Para estar ali. Ele sorriu e disse: Divaldo, você quer saber o nome? Eu digo: quero saber o nome. Que lhe importa o nome? Se eu disser que o nome do seu guia é Antônio Manuel da Silva, qual é o problema? É que todo mundo quer ter o guia importante. Santa Clara, Maria Santíssima. Eu já ouvi muita gente dizer assim: a minha guia é Nossa Senhora. Eu digo: minha também, que eu sou filho do casal, não sou filho abandonado, não. Então nós temos essa fixação. E passaram os anos. E sempre eu perguntava. E um dia, da Mansão do Caminho, chegou uma senhora do Rio de Janeiro e ela era muito perturbada. Basta dizer que ela chegou sem convite, com as malas, deixou as malas na sala e me disse assim: eu vim me hospedar aqui, no lar de crianças. Eu disse: mas minha senhora, pelo menos pudesse avisar. Não, aqui é casa de caridade, é isso mesmo. E já me doutrinou e já pegou a mala. Não tivemos jeito. Ela ficou. Muito bem. No dia seguinte, nossa casa dava o fundo para a praia, uma praia muito bonita. Ela me disse: Divaldo, eu vou levar as crianças para tomarem banho na praia. Eu digo: olha, aqui nós temos regulamento. E a visita que chega, obedece. A visita não vem aqui dar ordem, nem nos dizer o que fazer. A senhora é nossa visitante, sem ser nossa convidada. A senhora tem que dizer assim: eu posso levar os meninos à praia? E eu lhe direi sim ou não. Nem todos, porque nem todos merecem. Isso aqui é uma casa de educação. Mas para não ser rude, eu escolhi assim uns 8, 10 terríveis. E eu digo: eles vão acabar com ela no mar. E é capaz até de afogar. Bom, e aí ela foi, ficou na praia a manhã toda. Eu estava muito ocupado. Por fim chegam os meninos. E os meninos me dizem assim: tio, ela é ótima. Havia um tipo de motocicleta na época que nós chamávamos lambreta.
Era uma motocicleta muito simples. Ela é uma lambretinha, ela entra numa tuc. Eu aí comecei a imaginar quanta loucura a criatura deve ter feito. E os meninos adoraram, é claro, ela era igual, né? De repente, ela foi tomar banho, vestiu-se em traje normal, desceu e chegou para mim perguntando assim: Divaldo, quem é o seu guia espiritual? Eu fiquei arrasado. Eu disse: não, eu não tenho guia espiritual que eu saiba. Ela então me disse assim: pois os meus guias espirituais são Santa Rita de Cássia, Santa Rita dos Impossíveis, São Francisco de Assis e as 11.000 virgens. Eu disse: Deus do céu, que será de mim? Nessa noite, quando o espírito que se comunicava por mim apareceu, eu disse: mas algo está errado. Essa nossa hóspede, que é completamente desequilibrada, diz que é guiada por São Francisco de Assis, por Santa Rita dos Impossíveis e pelas 11.000 virgens. Eu não fumo, não bebo, tenho uma vida e não tenho guia. Por que será? O espírito riu e disse: meu filho, para controlar uma locomotiva desequilibrada como essa, precisa de muito guia. Fique contente de não ter guia nenhum e proceda bem. Aí eu senti um grande alívio, mas não acabou. Porque um perguntava: Divaldo, quem é seu guia? Eu disse assim: Jesus. Dizia até triste: Jesus, meu guia. Até que um dia, falando com o espírita, aí eu já estava com 30 anos de idade, já era espírita fazia 13 anos, eu disse assim: pois é, eu acho que eu vou morrer sem saber o que é o meu guia. O espírito me diz: você quer um nome, não é, Divaldo? Eu disse: eu quero o nome. Pois bem, eu sou o ser responsável pela sua existência terrestre. Antes de você reencarnar, eu assumi a responsabilidade. Digamos então que eu sou seu guia. Está bem? Eu já fiquei: está ótimo. E como é o nome da senhora? Ela disse assim: Joana. Eu disse: Joana. Eu queria um nome retumbante, porque quando eu era jovem, eu assisti no cinema um filme chamado O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. E no filme tem uma cena que ela sai louca gritando: Heathcliff. Eu achei o nome lindo. Eu queria ter um guia assim, Shakespeare, Heathcliff, uma coisa enrolada. Ela disse: Joana. Eu digo: quer dizer que meu guia se chama Joana. Seu nome tão pobrezinho, embora eu adore as Joanas. Ela disse: chama-me Joana de Ângeles. Já era o nome italiano, né? Eu digo: quer dizer que a senhora se chama Joana de Ângeles? Não, Divaldo, é um pseudônimo. Já que você quer um nome, tome o nome. Quando você tiver problemas, pense em Joana de Ângeles. Mas como é que eu vou pensar no nome que não existe a pessoa? E lentamente, ela foi me contando a história das suas reencarnações. Uma história linda. Ela viveu na cidade do Salvador, onde eu moro. Foi uma heroína da independência da Bahia. Ela viveu também nos dias de Francisco de Assis. Ela viveu na cidade do México, como Sor Juana Inés de la Cruz, a primeira feminista das Américas. E viveu também ao tempo de Jesus, como tendo sido uma daquelas mulheres que o acompanharam ao Calvário. Então eu gostaria de dizer aos amigos que têm interesse para saber quem é o guia, que tranquilize. Procure interiorizar a sua alma, e esses seres angélicos, que são os nossos guias, nos conduzirão pela senda da liberdade. Eu quero agradecer, sinceramente comovido, a oportunidade de estar novamente aqui na Associação Espiritualista Cristã de Viseu. Há muitos anos, que não são tantos assim, nós inauguramos esta sede. Temos muito carinho pela cidade de Viseu e gostaria de agradecer a um grande amigo que hoje está na pátria, o nosso irmão José Ferreira, um grande apóstolo da caridade, um trabalhador do bem, que muito contribuiu
em favor do espiritismo nesta cidade e no país. E agora, no mundo espiritual, ele prossegue. Ele estava aqui presente todo o tempo da reunião, desde pela manhã. Desejo agradecer ao nosso coronel pela sua gentileza habitual, pela bondade para conosco. Agradecer a todos que contribuíram para que tivéssemos essas horas de um intercâmbio de ternura, de um intercâmbio de amizade. Agradecer a nossa federação, que é a nossa anfitrioa, a convite da federação, aqui me encontram, aliás, com muita satisfação. Mas desejo principalmente agradecer aos senhores, às senhoras, aos jovens, pela paciência de me aturarem durante todas essas horas. E pedir a Jesus, profundamente agradecido, que nos abençoe. Retornemos a nossos lares, tocados pela doce presença de Jesus. O mal tem a duração que nós lhe permitimos, porque só o bem tem duração eterna. A treva permanece até o momento em que um raio de sol pequenino se adentra e faz claridade. Sejamos então mensageiros da luz, mensageiros do bem. Tiremos o mal da nossa cabeça, libertemo-nos da tristeza e cultivemos a alegria do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que todos tenhais muita paz. Possivelmente nos encontraremos no mês de outubro, no Congresso Espírita, em Leiria, quando estarei de volta e quero ver quem é que ainda me aguenta 2 vezes. Muito obrigado e até breve. Nós sabemos que o Divaldo tem um museu que ele muito ama e que lhe traz muitas recordações. Não é que nós vamos entregar aqui uma peça também para o museu. É a peça única, embora eu já tenha pedido uma cunha para me fazer uma cópia. E já não há mais.